olha o PL do Valdemar. Valdemar já está bastante enfastiado, digamos assim, da figura ali, à sombra do Bolsonaro, do custo que Bolsonaro representa. Esses caras não... Olha, o Centrão não morre de mão dada com ninguém, né? Não, até porque o Centrão agora está fechando com Lula. O partido do Ciro Nogueira está fechando com Lula. Está fechando com... Cara, essa questão do Centrão é interessante, porque eu estava vendo a análise. Muita gente, mas agora o Lula está trazendo o Centrão. Gente, qual é o melhor momento para você trazer o Centrão para perto de você? É quando você tem como negociar. Hoje, você vai pagar mais barato pelo apoio do Centrão do que você pagaria se você estivesse num governo impopular com a economia desandando. Hoje é o momento de você trazer o Centrão para perto, né? Você tem que regatear menos, você tem que negociar menos. Você tem as cartas na mão, você tem a vantagem, porque a economia está indo bem, a popularidade do governo está subindo, o cenário é positivo. Então, eu ia te perguntar isso. Você na minha linha de pensamento, não sei se você vai concordar, se o João vai concordar, mas a economia andando bem, como já dizia lá o marqueteiro do Bill Clinton, a economia estúpida. A economia andando bem, o apoio popular, como você menciona, a opinião pública tende a ficar ao lado desse governo que está tornando a economia melhor. E aí não há parlamento que vá contra a opinião pública. Exatamente. Não, o PT tomou um susto naquele começo, né, no começo do ano, quando ele tentou fazer aquelas reformas administrativas que chegaram, que atingiram, inclusive, a Marina. Tomou um susto e falou assim, bom, não é assim que a banda toca. Botou o pé atrás, negociou, sabe, viu que tinha que realmente negociar com essa parte do Centrão, com esses fisiológicos. Não tem como você escapar disso, não com esse modelo democrático que a gente tem aqui no Brasil, não com esse modelo de parlamento que a gente tem aqui no Brasil, que é uma tristeza, né? Porque eu sempre digo isso, assim, a democracia ocidental é ótima, né? Esse modelo de democracia liberal é ótimo até certo ponto, porque teoricamente você elege quem for representante, quem tiver voto, né? Agora, aqui no Brasil, elege quem tem a grana por trás para poder se eleger. Então, você tem um congresso de patrões e de zero empregado, praticamente, né? Você tem o banqueiro, mas você não tem sabe, a bancada do bancário, né? É sempre assim, né? Então, é mais complicado. Não que com isso, eu acho que até esta altura, pelo menos, a situação do governo, eu não vou chamar de fazendo frente do Centrão, não, mas esse mesmo governo que está negociando com o Centrão, não que já tenha chegado ao limite da situação. É cada vez maior, para mim, a preocupação do quanto mais Arthur Lira vai pedir, quanto mais o Centrão vai cobrar. Tudo bem, tem uma hora que a gente espera que essa coisa, né, perca essa força, porque, afinal de contas, ninguém ali é inocente. Mas que teve um andamento até aqui, concordo com o André, algo mais suportável do que eu imaginava no início. O que a Nazaré está falando, eu acho que é um pouco por aí. Hoje, quem está dando as cartas, quem hoje está numa posição muito mais favorável para negociar é o governo, é o executivo. Sim. Sabe, você tem uma expectativa, o próprio mercado financeiro está com uma expectativa de que o país vai entrar nos trilhos, né? Você está conseguindo tocar reformas que há 30 anos as pessoas gostariam, sabe, a classe política, empresários, todo mundo gostaria de ver sendo levadas à frente e que não eram, sabe, o próprio Lula deu mole lá atrás de não ter feito nada em relação a isso. Que é essa questão, por exemplo, da reforma tributária, que eu acho que de todas as reformas que a gente tem para poder mexer, eu acho essa, mas assim, disparada a mais importante. Sabe? Esse processo de você desonerar consumo, começar a onerar renda, começar a onerar patrimônio no Brasil. É aquilo, a gente paga 4% de imposto de herança, nos Estados Unidos é 30%. A pátria do liberalismo, entendeu? Do imposto baixo, sabe, do Estado mínimo, o imposto para poder transferir uma herança é de 30%, aqui é 4%. Eu acho que você podia até, por exemplo, herança merreca, você herdou um kitnet, mantenha 4%, cara, não tem nenhum problema. Eu acho que você tem que manter, sabe?
tributação sobre patrimônio e renda, então, quanto mais baixa a renda, quanto mais baixo o patrimônio, menor é o imposto. Mas você tem que aumentar lá da outra ponta. Quer dizer, estabelecer umas prateleiras ali, é isso que você está óbvio, sempre, né? Sempre. Assim mas aí, quer dizer, essa sensibilidade se dá. Pois é, mas essa sensibilidade se dá quando você está querendo fazer algum tipo de justiça social, né? E, obviamente, outros governos não era essa a atuada. Mas aí que é importante você ter uma base para poder negociar isso, porque você vai conseguir negociar por exemplo, o texto da próxima fase da reforma tributária, né? A gente imaginando que a gente vai seguir, sabe, essa toada e vai começar a mexer com renda e patrimônio, como eu estava dizendo, e lucro, que também tem que ser mexido. O Brasil é o único país, além da Estônia, isso o Ciro Gomes vivia dizendo, além da Estônia, é o único país que não cobra juros e dividendos imposto sobre juros e dividendos, ganhos reais, entendeu, em aplicação financeira. Isso é um absurdo. Mas, por exemplo, na hora de você com o Congresso apaziguado e você com sobra para poder negociar, né, sabe, água para vender, você consegue chegar e aprovar um texto mais favorável ao que você quer. Né? Então, olha aqui, nessa questão que a alíquota, quer uma alíquota, sabe, o mercado quer uma alíquota de 10, o governo quer uma alíquota de 15, ele vai chegar no Congresso e vai conseguir negociar essa alíquota mais para ele do que o Congresso gostaria de negociar. Assim, você tem mais margem de negociação, isso é essencial.